Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Trevisan. Esse vídeo é sobre como realizar a avaliação dos pares cranianos no exame neurológico. Todo mundo lembra que nós temos 12 pares cranianos e todos esses nervos têm testes que podem ser feitos. Alguns dos nervos cranianos têm uma função sensitiva, alguns têm função motora e alguns têm função mista, às vezes inclusive com funções autonômicas. O primeiro par craniano é o nervo olfatório. Ele é um nervo de função sensitiva e ele é examinado verificando como que está o olfato do paciente. Então, com uma das narinas fechadas, a gente pede para o paciente sentir o cheiro de algum componente e aí depois testa na narina contralateral. E geralmente são utilizados compostos com cheiros conhecidos, por exemplo, lá o café. O segundo nervo craniano é o nervo óptico. O nervo óptico ele tem uma função sensitiva de acuidade visual e a integridade do nervo é medido pelo teste dos campos visuais. A gente também faz o teste do reflexo motor direto ou ipsilateral, o reflexo no mesmo olho que é testado, porque ele tem uma via, o nervo óptico é a via aferente desse reflexo. E é verificado também o nervo óptico através da fundoscopia, o exame de fundo de olho ou oftalmoscopia. Para testar a acuidade visual, a gente utiliza uma tabela de leitura. Pode ser utilizada, por exemplo, essa tabela de leitura para perto, verificando como que está a acuidade visual do paciente. O teste de campos visuais a gente realiza dessa maneira. A gente pede para o paciente fechar um dos olhos e com o dedo ou com uma caneta a gente vai deslocando em frente ao paciente até ele dizer que ele não está mais enxergando aquele objeto, o dedo ou a caneta. Então, quando isso sai do campo de visão, até ali, onde a gente termina, a gente mede a amplitude do campo visual do paciente. Faz isso no sentido horizontal, uma vez para cada lado, e depois também no sentido vertical. E aí troca, pede para o paciente fechar o outro olho e testa os campos visuais do outro olho. Aqui nessa imagem, nós estamos verificando a pesquisa do reflexo fotomotor. Esse é o reflexo fotomotor direto, é a contração pupilar depois do estímulo luminoso no mesmo olho que está recebendo a luz. Diferente do que está aqui na foto, é melhor a gente colocar a luz, direcionar a luz mais lateral ao olho e não tão de frente, porque isso vai dar mais conforto ao paciente e é possível medir da mesma maneira. O que acontece é, quando ilumina o olho, o nervo óptico capta essa sensação luminosa e depois acontece um reflexo pela via eferente, que é outro nervo craniano, causando a miose. Então aqui o que a gente está verificando é se há a integridade do nervo óptico a ponto dessa mensagem da luz chegar no cérebro. E a última avaliação do nervo óptico é a sua visualização direta. A gente consegue observar como que está o nervo óptico através da fundoscopia ou exame de fundo de olho. Então isso aqui é uma imagem de um fundo de olho e a gente pode verificar aquela parte mais amarelada ali é onde está o nervo óptico. Então a gente consegue verificar como que está a situação, o tamanho, a localização. Se vocês quiserem entender um pouco mais como que é realizado o exame de fundo de olho, tem aqui uma sugestão de vídeo. O terceiro par craniano é o nervo óculo-motor. Pensem já pelo nome, óculo-motor. Ele é um nervo que tem uma função motora na região dos olhos. Então, ele tem uma ação na musculatura de elevação da pálpebra e na musculatura extrínseca do olho, que é a musculatura que faz o movimento do globo ocular. Ele inerva o reto superior, o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Ele também tem uma ação na musculatura intrínseca do olho. É o óculo motor que faz a acomodação visual. Então, quando a gente está olhando um objeto longe e a gente muda para observar um objeto perto, ele faz essa acomodação visual. E é ele também que faz o reflexo fotomotor contralateral ou reflexo fotomotor consensual, que é uma via eferente, a via de saída do reflexo. Então, aqui para ilustrar, quando tem algum distúrbio, algum problema no óculo motor que prejudique a inervação do músculo elevador da pálpebra superior, a gente tem uma ptose, uma queda da pálpebra superior e uma dificuldade do paciente em abrir o olho, em elevar a pálpebra. Aqui mostrando a inervação da musculatura extrínseca do olho, então a movimentação do globo ocular para cima, que é pelo reto superior, para baixo, pelo reto inferior.
para a região medial, que é pelo reto medial, e inclinado, como se olhando para a ponta do nariz, que é a inervação do músculo oblíquo inferior. A inervação da musculatura intrínseca do olho pelo óculo motor é responsável pela acomodação visual. Então, quando a gente está observando um objeto perto, os músculos ciliares eles se contraem e achatam o cristalino. E nessa ação de achatar o cristalino, ocorre uma miose. Então, verifiquem aqui no vídeo, observando o objeto longe, quando olha para perto, a pupila diminui, ela contrai e tem uma miose. Então, olhem bem ali como que faz, contraiu a pupila. A musculatura intrínseca do olho também é o que vai ser responsável pela ação, pela via eferente do reflexo fotomotor contralateral. Então, quando nós iluminamos um dos olhos do paciente, o cérebro recebe a mensagem dessa energia luminosa e acontece uma miose da pupila do mesmo lado que está sendo iluminado. Mas o olho contralateral também sofre uma miose, é uma miose menor, mas que acontece. Aqui nesse exemplo está mostrando ali a pupila contralateral. O quarto e o sexto pares cranianos são avaliados juntos. É o nervo troclear e o nervo abducente. Eles têm função motora e inervam a musculatura extrínseca do olho. O troclear, ele fica aqui nessa região e ele é quem inerva o oblíquo superior. E o sexto par craniano, que chama abducente, é o que vai inervar a musculatura retolateral do olho. É o que puxa o olho para a região lateral, que faz a abdução do olho. Verifiquem aqui, ó, esse é o movimento do nervo troclear, olhar para cima, medialmente, e do abducente, que é olhar para a lateral, olhar para fora. E aqui vocês podem ver como que é o teste da musculatura extrínseca dos olhos, com todos os movimentos do globo ocular, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e nas diagonais. Quinto par craniano. Quinto par craniano é o nervo trigêmeo. Ele é um nervo de função mista, ele tem uma função sensitiva e uma função motora. O nervo trigêmeo se divide em três ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, o oftálmico, que sai aqui no forame supraorbitário, o maxilar, que sai no forame infraorbitário, e o mandibular no forame mandibular. Na função sensitiva do trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade da face. É ele que vai ser o responsável pela via aferente, a via de transmissão, de chegada do reflexo córneo-palpebral. E ele tem uma função motora nos músculos da mastigação e nos 2/3 anteriores da língua. Para testar a função sensitiva do nervo trigêmeo, a gente passa um algodão na pele, paciente com os olhos fechados, para poder dizer se está sentindo ou não, sem enxergar o que a gente está fazendo. Passa na pele e pergunta se ele está tendo sensibilidade e compara, faz sempre uma análise comparativa para ver se a sensibilidade é simétrica. Esse aqui é um exemplo de como que é testado o reflexo córneo-palpebral. A gente pede para o paciente olhar para um outro lado, não para o lado que vai ter a aproximação do objeto. O objeto, no caso, é um algodão. O paciente olha para o outro lado e a gente toca a córnea com um algodão. Se a sensibilidade estiver íntegra, estiver eficaz, o paciente vai sentir que foi tocado na córnea e isso estimula um reflexo, que é o reflexo de fechamento da pálpebra. Então, essa via aferente, a via de transmissão da mensagem lá para o cérebro, é o trigêmeo que faz. Quando encosta, o paciente tem que sentir para daí desencadear o reflexo. E aqui a gente fecha os 6 primeiros pares cranianos. Vamos para o próximo vídeo que tem os outros 6.